lamentável, Pedro, numa semana negativa do Grêmio, né? Começa pelo Grenal, depois a estreia no Brasileirão com derrota, e aí quando estava se encaminhando para uma vitória, para o torcedor ficar um pouquinho mais tranquilo no final de semana, o Grêmio toma um gol de empate, numa desatenção de marcação, uma falha do Grando, um conjunto da obra que acaba ocorrendo esse empate aqui. O Grêmio tem Grenal, Flamengo e Juventude numa semana. Bom, e aí, vamos ver. Vamos ver como é que foi. 3 jogos, 1 ponto conquistado, 7 gols tomados e 2 derrotas. É preocupante, Pedro. Preocupante demais. Uma semana extremamente negativa para o gremista. E hoje, quando estava se encaminhando para uma vitória, a gente toma o gol de empate com uma falha do Grando para mim, falha de marcação de atenção. Flamengo, entenda-se Botafogo. Botafogo. E esse jogo contra o Botafogo vira um jogo importantíssimo. Uma pressão absurda depois de 3 resultados negativos. Porque, vamos combinar, esse empate aqui é com gosto de derrota, né? O Grêmio não fez um bom jogo para sair vencedor dessa partida, e quando tem uma luz no fim do túnel, que é um golaço do Monsalve, não consegue segurar o resultado. Eu não achei a arbitragem determinante para uma reclamação tão efusiva do Luiz Castro e também dos jogadores. Acho que ficou muito mais no que o Grêmio produziu do que na arbitragem para ter esse resultado. E agora a gente vai para um jogo de extrema importância contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo que fez o 4-0 no Cruzeiro no meio da semana. O torcedor é soberano, se manifestou de uma forma, né, bastante negativa também no final do jogo, com vaias. Outra vez foi o Fluminense que ganhou do Grêmio. Foi o Fluminense que... Não, o Botafogo é na próxima semana. Isso, e o Fluminense ganhou do Grêmio. A semana Grenal, Fluminense, Juventude e Botafogo. O Grêmio tem 2 pontos ganhos só. Exatamente. É muito pouco. Tomou é muito 7 pouco. gols e fez 2. A gente sabe que é um início de trabalho, né? O Grêmio ainda está numa pré-temporada, mas todo mundo tá. Todos os grandes estão. Então, o resultado ele precisa aparecer, e a gente tem um jogo importante contra o Botafogo, e é ali que o resultado precisa aparecer. O torcedor precisa dessa resposta. Quero chamar para conversa aqui o Diogo Olivier e a Keke. Pontuação alta, né? Porque olha essa avaliação aqui, pessoal. Senhor. O Grêmio teve 3 vitórias na fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Ganhou do Avenida na estreia, ganhou do São Luís na Arena e ganhou do Guarani em Bagé. São os 3 últimos do Grupo A. O Grêmio perde para o São José, perde o Grenal e empata com o Juventude, os 3 primeiros colocados do Grupo A. Precisamos fazer uma avaliação mais criteriosa do trabalho do Luiz Castro. Não é tudo isso, Diogo? Porque fica um pouco o filme repetido do ano passado, né? De que, né, o Grêmio era um leão contra os times menores, aí quando chegava com os times do seu tamanho, e até alguns com alguma grife, mas não do seu tamanho, enfim, né? O Juventude é um time que tem mais força, mas enfim, não é do tamanho do Grêmio, independentemente do contexto. E aí sofre demais, né? O que eu acho que é o mais preocupante, e eu quero insistir aqui, que é começo de trabalho. O Luiz Castro lá no Botafogo, ele também começou mal, ou pelo menos começando com resultados ruins. Ele até fica fora das semifinais do campeonato e vai jogar uma Taça Guanabara, que é um torneio assim com times menores. Ele demora a engrenar e fazer uma boa campanha e depois sair lá do Botafogo. Mas tem algumas questões que a gente tem que discutir, né? A ideia que desde o começo aqui ele defendeu, de jogar com o Arthur e com o Thiaguinho, hoje me parece no jogo foi algo revogado, né? Ficou muito claro ali que o Grêmio quer mesmo o primeiro volante, que vai ser ou o Arthur ou o Thiaguinho. O Pavon já jogou pela direita, pela esquerda, agora virou lateral direito, né? Virou uma solução meio para tudo. E nos jogos, assim, a gente está vendo um Luiz Castro que ele acaba não conseguindo reagir ao adversário. Hoje, se a gente pegar o primeiro tempo e o segundo tempo, gente, o primeiro tempo, o jogo do primeiro tempo foi muito morno e tal, mas no primeiro tempo, o Juventude não tem nenhuma finalização, nem na casinha, nem fora da casinha, 0. O Grêmio é que teve chance de fazer gol. Não foi um domínio absurdo assim em termos de finalização, mas só o Grêmio teve alguma chance de fazer gol, finalizou 5 vezes. E aí tu vem pro segundo tempo, e o Juventude tem 8 finalizações. Eu disse 8, gente. Uma só foi uma chance, foi na casinha, mas tem o gol no finzinho. Tem aquela cabeçada do Mandaca que é dentro da pequena área, numa bola invertida, uma jogada ensaiada, o Juventude faz sempre isso. E tem um arremate da entrada da área que o Grando pega no cantinho. Quer dizer, o Juventude, ele produziu para fazer o gol. Foi só no finzinho, nos acréscimos, e o Grêmio não conseguiu fazer isso. E isso se deu por uma questão que tem o Luiz Castro no foco, porque quando tem um intervalo, ele mexe em 4 posições. Aí
quando acontece a expulsão, ele fica sem margem para mexer no time e tentar resolver o problema, que aliás um problemaço, né, de tu entrar com o Arthur e ficar sem um jogador tão hegemônico como o Arthur. E o Barbieri, ele começa a mexer. Ele tira o Paulo Roberto, isso Paulo Roberto, que é um meio campista, e coloca um outro atacante, né, o Manuel Castro. Isso Manuel Castro, uruguaio. Aí o Talhar já estava com cartão, entra o Juan Christian, que é outro atacante. Quer dizer, como o Grêmio ficou com um volante só, ele povoou-lhe o setor de meio campo com atacantes. E o Juventude começa a produzir, começa a tomar conta do jogo, termina o jogo com mais posse de bola, inclusive. Então, a única alteração que ele pôde fazer foi do Gabriel Meck lá no lugar do Pavon, mas ele não pôde mexer muito no jogo. Ele acabou sendo salvo pelo Monsalve, que fez uma bucha, né? Um golaço. Aliás, o Grêmio tem duas finalizações no jogo, o Keck. As duas do Monsalve, as duas de fora da área e o segundo golaço. Então é um fato, o Barbieri, ajudado ou não pelas expulsões, né, dos dois jogadores, um do Juventude e um do Grêmio, ele acabou conseguindo ser melhor no segundo tempo. O Juventude foi melhor no segundo tempo. Então vi um Grêmio não conseguindo encontrar soluções, porque nas casamatas o Maurício Barbieri teve uma hegemonia assim em relação ao Luiz Castro. Pois é, que acho que a gente pode avaliar essa como a notícia boa da tarde e noite, né, na Arena. O Monsalve. Dá pra fazer, acho que talvez o único reparo positivo. Eu diria também o William no primeiro tempo teve uma movimentação boa e pra mim eu escalo ele como titular no lugar de Cristaldo e Edenilson pra quarta-feira. Se vier com Edenilson na quarta-feira, na Arena, o seu Luiz Castro já vai ouvir uma sonora vaia já na escalação. Então ele que pense muito bem nessa escalação de quarta-feira pra já não começar irritando o torcedor. A diferença do trabalho de hoje, Felipe, pro Luiz ano... Castro. Opa, vamos ouvi-lo.